Vamos falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Mateus capítulo 10, versículos 34 até o 42. Mateus capítulo 10, versos 34 até o 42. Olha lá o que diz o nosso texto, Mateus 10, 34 em diante. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Que bonito esse texto, né? E muito forte, inclusive. Se você o entendeu, ele é bastante grave e tem algumas verdades muito chocantes, creio eu. Os capítulos 8 e 9 de Mateus, eles contam a respeito das intensas atividades que Jesus estava, executando naquele tempo. Esse era o primeiro ano do ministério de Jesus. E o primeiro ano foi um ano de muita atividade. A gente sabe que o segundo ano foi um ano em que Jesus começou a ser rejeitado, na verdade. Mas o primeiro ano Jesus trabalhou muito. Ele pregou, ele ensinou, ele ministrou às multidões, ele curou muitos enfermos nesse primeiro ano, expulsou demônios, ele fez um trabalho realmente incrível e magnífico. E por fim, ele percebeu que o trabalho era muito e ele não estava dando conta do trabalho. Quanto mais ele trabalhava, mais trabalho surgia. E ele então resolveu, ele percebendo que o trabalho era muito para uma pessoa só, ele resolveu contar com a ajuda dos seus discípulos. Ele chamou então os seus discípulos e deu a eles uma missão. Que os discípulos então fossem na sua frente e naquelas cidades onde ele haveria de passar, os discípulos então iriam adiantando, né? Preparando não só a pousada dele, mas também preparando os corações das pessoas para receber a mensagem dele. Inclusive com poder para curar enfermos, para pregar o evangelho e para expulsar demônios. Jesus então distribuiu os seus discípulos em pares e eles saíram então e foram à sua frente. Deu autoridades a eles e eles fariam os mesmos milagres que Jesus também já fazia. Antes de enviar os discípulos, ele fez o discurso que está aqui no capítulo 10. Nós acabamos de ler uma parte dele, é um longo discurso, preparando os seus discípulos, ensinando eles como eles deveriam fazer e preparando eles então para o trabalho. E Mateus, ele destaca uma coisa muito importante, que os discípulos eles seriam rejeitados. Mateus ele foi muito enfático nesse ponto. Eu estudei Mateus há eu creio que há uns 10 anos atrás, e uma das coisas que impressiona Mateus e nos impressiona é que Mateus ele é impressionado pela rejeição. Eu acho que Mateus ele aceitou o evangelho de uma forma tão incrível que ele não se conforma que as pessoas rejeitem o evangelho. E Mateus ele é muito fascinado com isso. Ele tem uma teologia da rejeição, né? Ele tenta responder a pergunta: como é possível uma pessoa dizer não para Deus? Isso é possível? Você falar não para Deus? O Criador do universo? Aí você diz, você quer aceitá-lo? E a pessoa simplesmente, como se isso fosse a coisa mais simples do mundo, ele diz não e vai comer pipoca. É a coisa tranquilo, né? Super tranquilo. E Mateus acha isso uma coisa fascinante, né? Mateus ele fica
Ele acha isso incrível. E ele estuda esse fenômeno, o fenômeno da rejeição, e é por isso que Mateus, ele concentra esse discurso na rejeição. Jesus fala para os discípulos que eles serão rejeitados. Não esperem que vocês vão ser aceitos. Isso não vai acontecer, pelo contrário, é natural que vocês sejam, então, rejeitados. E Jesus os advertiu, preparando-os, portanto, para isso. Eles iriam encontrar rejeição, eles iriam encontrar até mesmo oposição. E isso seria natural enquanto eles estivessem pregando o Evangelho. Ele chega a dizer, no versículo 25, que se o próprio Jesus foi rejeitado, então os discípulos não podem esperar outra coisa. Não é? Eu mesmo fui rejeitado. Então o que vocês acham que vão fazer com vocês? Se eu, que sou o mestre, fui rejeitado, vocês podem imaginar o que vocês esperam aí pela frente. Lá no verso 25 ele diz, basta ao discípulo ser como o seu mestre, ou como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu, o dono da casa, do que vão chamar vocês? Me chamaram de diabo, é isso que ele está dizendo. Enquanto eu pregava o evangelho, eles falaram que eu era o diabo. Imagina o que eles vão falar de vocês, né? Isso é por baixo, você já tem uma ideia aí do que vem pela frente. Bem, hoje pela manhã nós falamos a respeito disso, e falamos sobre essa natureza conflitante do Evangelho. Por que o Evangelho causa tanto conflito? Por que o Evangelho é tão problemático? Nós falamos hoje pela manhã especificamente de um fenômeno do Evangelho que ele divide famílias. Porque o Evangelho divide famílias. Falamos a respeito disso. E nós mostramos que o Evangelho ele ataca um problema que é um problema central da família. Uma exigência que talvez até o próprio Deus, né, tenha dado para a família, que é a família ser um lugar de amor, um lugar de entrega, um lugar de compromisso. E que quando o Evangelho entra numa família, o amor, a entrega e o compromisso passam a ser secundários em relação à família, e a pessoa tem que começar então a entregar essas coisas a Jesus. A família já não é o mais importante. Isso pode ser um problema, né, para uma família que quer viver o compromisso integral, que quer manter um amor integral entre si, perceber que agora esse amor, na verdade, o primeiro lugar é Jesus. A família, ela é secundária. E aí Jesus mostra que a família vai ter problema, vai ficar dividida, e o Evangelho vai, portanto, dividir esses núcleos familiares. Hoje, falamos inclusive de manhã, eu saí daqui um pouco preocupado, que eu comentei sobre aquela teologia católica de que quando você divorcia, você perde a salvação. Não é? Eu esqueci de falar que nós não pensamos dessa forma. Não é verdade? Não existe um pecado imperdoável, nem mesmo o divórcio. Se houvesse um pecado imperdoável, então isso significaria, e você não cometeu esse pecado, você perde a salvação, então isso significa que haveria um limite para a graça de Deus, e a graça de Deus não tem limite. Ela é capaz de perdoar todos os pecados. Só há um pecado, de fato, que não pode ser perdoado, por razões óbvias, inclusive, que é o pecado de rejeitar a graça. Mas uma vez que você aceitou a graça, não há pecado que a graça não possa perdoar, tá certo? Inclusive o pecado do divórcio. Não é por isso que vocês vão divorciar, eu espero, não é? Mas, de qualquer forma, só para dizer que nós não pensamos como os católicos, eu esqueci de falar isso pela manhã, não é de fato um pecado imperdoável. Mas dissemos isso porque o católico ele baseia o seu ensino em muito do que a Bíblia diz, porque na Bíblia realmente o compromisso matrimonial ele é muito sério. E Deus é absolutamente contra o divórcio. Né? Ele chega a dizer lá em Malaquias, com todas as letras, eu odeio o divórcio. Né? Ele usa inclusive um verbo que foi traduzido para o grego, né? O grego da Septuaginta, como o verbo miseu, que significa odiar no sentido mais forte possível. Então Deus tem um antagonismo absoluto contra isso. Mas mesmo Deus tendo um antagonismo absoluto, mesmo assim o compromisso do casamento ainda é menor do que o nosso compromisso com Cristo. É isso que nós quisemos dizer de manhã, que os compromissos mais importantes de nossa vida não se equiparam aos compromissos que temos com Deus e com o seu Filho, Jesus Cristo. Isso é um problema, creio eu, para famílias, a não ser que a família toda resolva seguir a Jesus. Porque se ali um não quiser seguir a Jesus, vai ser um problema. Porque ele vai perceber que ele ficou para segundo plano.
como falamos hoje de manhã. Então, o segredo é de bom alvitre, né? Que a família toda aceite. Aí já resolve o problema, aí fica todo mundo bem e todo mundo fica feliz. Tá certo? Bem, hoje eu quero falar não sobre família, mas eu quero falar sobre a sociedade de modo geral. Por que não a família, mas a sociedade de forma geral, ela não gosta do Evangelho? Vamos entender por que o mundo odeia o Evangelho. Não mais a família, mas por que a sociedade, de modo geral, ela não gosta do Evangelho. E eu quero já responder o porquê. Porque o Evangelho, ele combate, ou ele faz contraste, com 3 necessidades básicas de todo ser humano. Deus, ele criou algumas necessidades, você sabe disso, né? Nós temos necessidades que são humanas. Mexa no que for, mas não mexa nas necessidades humanas. Se você tira, ou se você não satisfaz uma necessidade humana, legítima, pode esperar que vai ter problema. Por exemplo, a necessidade de comer. Não é uma dessas, graças a Deus, não é? Mas vamos supor, a necessidade de comer. Todo mundo tem essa necessidade. Se você impõe, por exemplo, se você não satisfaz essa necessidade, pode esperar que você vai ter problema, em qualquer nível social. Bem, existem 3 necessidades que são básicas de todo ser humano, e o Evangelho, ele, me parece aqui, né, Jesus dizendo, ele não liga muito para essas necessidades. Ele não satisfaz essas necessidades, e isso é um problema. Aliás, não é o alvo do Evangelho satisfazer todas as nossas necessidades. Nós aprendemos em Efésios que o Evangelho ele existe antes da fundação do mundo. Lembra disso? Quem estava aqui na EBD aprendeu isso. Antes da fundação do mundo já existia o Evangelho. O pecado ele não existia antes da fundação do mundo. O pecado ele é um fenômeno da história, né? É um fenômeno do tempo. Ele começou a existir e vai deixar de existir em um tempo. O Evangelho não, o Evangelho nunca deixou de existir. Ele é eterno. O Evangelho é coeterno com Deus. O Evangelho, na verdade, é o próprio Deus, né? Não existe outro Evangelho a não ser o próprio Deus. O Evangelho é Deus dando a si mesmo e é por isso que o Evangelho ele é eterno. Ele existe desde a eternidade. Bem, se o Evangelho existe desde a eternidade, vocês podem imaginar que ele não existe por causa do pecado. Tem gente que pensa que o Evangelho foi um negócio que Deus inventou para resolver o problema do pecado. Não, nada a ver, né? O pecado, o Evangelho, ele resolve o problema do pecado, mas não é para isso que ele foi feito, né? Ele nem foi feito. Como ele é coeterno com Deus, ele não foi feito. Ele é eterno. Então o Evangelho resolve o problema do pecado, mas o Evangelho em si mesmo, ele é maior do que o pecado. Ele tem outros objetivos. O objetivo do Evangelho e o Evangelho e a finalidade, né, do Evangelho é apresentar Deus ao homem. E isso eu acredito, mesmo que se não existisse pecado, isso ainda seria uma necessidade humana, não é verdade? Imagine que Adão não tenha pecado. Vocês acham que Deus não iria se apresentar e se revelar ao homem? Claro. Aliás, ele iria se revelar ainda muito mais. Lembra que Deus falava com Adão ainda antes do pecado. Portanto, a ideia de Deus de revelar a si mesmo através do Evangelho, essa boa nova de que Deus está se dando ao homem, se dando a conhecer ao homem, essa ideia, ela é uma ideia eterna, de fato. Pecando ou não, o homem iria conhecer a Deus. O pecado tornou o negócio um pouco mais difícil. E agora o pecado tornou um negócio meio urgente, né? Antes do pecado, Adão podia até dar um tempo. Hoje não, Senhor, né? Amanhã, hoje estou preocupado aqui. Porque ele tinha tempo, ele tinha a vida inteira, né, para se relacionar com Deus. O pecado tornou o problema muito urgente. Porque o pecado é uma espécie de uma doença. Se você não se relaciona com Deus hoje, você morre amanhã. Então é urgente e importantíssimo que hoje nós conheçamos a Deus. Esse é o próprio Evangelho. Bem, se o Evangelho, então, ele não tem como alvo primordial aqui satisfazer as necessidades humanas, como muita gente pensa, então isso realmente há de ser um problema. Porque quando a gente fala do Evangelho para as pessoas, elas vão acabar descobrindo que o Evangelho ele não vai me ajudar em algumas coisas. Talvez que fossem, inclusive, até muito importantes. E Jesus vai falar de 3 dessas coisas que realmente que são importantes, mas o Evangelho não vai suprir plenamente. Não vai te deixar meio com fome, vai te deixar meio em falta, e isso vai ser um grande problema para a sociedade.
Se ele resolvesse esses problemas, muita gente o aceitaria. Ele não resolve. Primeira necessidade que o evangelho ele combate, não é? Ele não apenas não satisfaz, mas ele inclusive confronta essa necessidade. É a necessidade de posse, a necessidade de ter as coisas. O mundo odeia aquilo que não pode possuir. Irmãos, isso é uma máxima. Nós não gostamos daquilo que nós não podemos possuir. Quando eu era muito moleque, assim, tipo uns 14, 15 anos, a gente assistia televisão, não tinha televisão, né? A gente ia aqui na casa do vizinho para assistir televisão. E tinha uma propaganda de carro, eu nunca esqueço disso. Era um sujeito lavando o carro. Não lembro qual era o carro, não sei se era o TL, aqueles carros, né? Uma variante, não sei qual que era. Era um desses. Aí ele estava lavando o carro e ele começava a elogiar o carro. Esse carro é maravilhoso, e mostrava, né, os pneus, o volante. E aí ele lavando aquele carro, tal, e aí no final ele deu o polimento final, aí bateu o pano, né, quando você bate o pano assim, e falou: olha, esse carro só tem um problema. E aí o irmão dele, ele joga a chave para o irmão fala: é do meu irmão. O carro só tem um problema, é do meu irmão. Irmãos, a gente não gosta daquilo que a gente não pode ter. Você quer ver uma coisa que você odeia? É aquilo que você não pode ter. É comum, por exemplo, que homens que não conseguem conquistar a mulher, já viu isso ou não? Vira psicopata? Não é verdade? Você até entende o psicopata. Coitado, ele não consegue. Ele tenta, mas ele não sabe o que fazer. Ele não consegue. Simplesmente não. Ele não tem. Ele queria, mas ele não consegue. Então há um ódio daquilo que você quer muito. Eu quero muito e não posso ter. E o evangelho, ele combate essa necessidade. Olha os versículos 9 até o versículo 10. O que é que diz? Volta aí um pouquinho do texto que lemos. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Veja que Jesus fala que o discípulo não tem que levar nada. Não pode levar dinheiro, não pode levar, né, 2 sandálias, não pode levar 2 túnicas. Mas e quando a minha túnica fica suja, como é que eu faço? Filho, te vira. É uma túnica só. Ah, mas eu preciso de 2 sandálias, porque quando gastar uma eu preciso de outra. Não, é uma sandália só. Eu preciso de um dinheirinho para comprar uma coxinha lá. Não, nada de coxinha, sem dinheiro. Não leva nada. Por que não leva nada? A ideia do discípulo ir sem nada era que eles não poderiam passar para as pessoas uma imagem errada do evangelho. Se eles chegassem nas cidades, de repente, né, com aquela pose toda e todo aquele visual, de repente as pessoas poderiam pensar que o evangelho ele vai trazer uma vantagem material. De repente o evangelho pode ser uma coisa boa, pode ser um veículo, né? Como diria Paulo lá numa de suas cartas, como se a piedade fosse uma fonte de lucro. E Paulo fala que isso é uma impiedade. A piedade não é fonte de lucro. Jesus ele está dizendo aqui que o evangelho ele não está muito preocupado com essa necessidade que o ser humano tem pela posse. Os discípulos não deveriam apresentar o retrato de um discípulo rico. Não apresentem um retrato de um discípulo rico. Primeiro porque o próprio mestre não fazia o tipo rico. Ele poderia, ele era o Senhor do universo, mas ele não fazia o tipo rico, ele fazia o tipo pobre. Uma certa vez alguém foi segui-lo e falou: mestre, eu vou te seguir. E ele respondeu: raposas têm covis e aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está preparado para me seguir? Eu não sei onde vou dormir hoje à noite. Você está preparado para isso? Essa incerteza quanto a ter coisas, esse é um grande problema do evangelho. Pode ser que, eu sei que muitas pessoas que aceitam o evangelho acabam prosperando materialmente. Meu pai é um grande exemplo disso. O pastor Manuel Teia, eu sempre uso ele como exemplo, ele faleceu, ele foi meu professor no seminário teológico. Ele conta para nós o seu testemunho de conversão. Foi pastor da Igreja Batista de Mauá. Ele disse que estava caído numa sarjeta, quando alguém entregou para ele um folheto. Ele disse que guardou aquele folheto no bolso. E depois que passou o efeito da bebida, ele enfiou a mão no bolso, achou o folheto, leu e aceitou a Jesus como Senhor de sua vida. O pastor Manuel Teia era um homem que prosperou materialmente. Você pode olhar, ele tinha um belo carro, né? Era pastor de uma grande igreja do ABC. Foi uma pessoa que evoluiu. Muito bem, isso aconteceu com ele. Mas, irmãos, isso é um fenômeno do evangelho, mas não é a própria essência do evangelho.
A pessoa que ama os bens materiais vai ter problema com o evangelho. Não é que ele vai ganhar ou não, não é isso que está em jogo aqui. Mas o evangelho, ele não é um veículo, não é um meio, um atalho para você ganhar dinheiro. Não é um atalho para você conquistar fama, poder, posições deste mundo. O evangelho, ele não é um atalho para você ganhar vantagens materiais. No versículo 39, e esse nós lemos, Jesus disse: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde sua vida por minha causa, acha-la. Quando eu li esse texto, perde a minha vida, eu fiquei muito tempo estudando esse versículo. E passei muitos dias orando sobre esse versículo. E perguntando para Deus: Senhor, o que significa perder a vida? O que é perder a vida? Me ajuda a entender essa expressão. Porque perder a vida, na minha ideia, é você morrer, né? De repente vem alguém e dá um tiro, por exemplo, ou você fica doente e você morre. Isso é perder a vida, mas não é isso que ele está falando, não é possível. O que significa perder a vida? Irmãos, depois de estudar esse texto, estudar o Evangelho, eu cheguei a uma conclusão sobre o que significa perder a vida. Sabe o que significa perder a vida? É você desistir da sua felicidade. Desistir. Quem está preparado para desistir da sua própria felicidade? Você não tem um caminho para ser feliz? Tipo, eu vou fazer uma faculdade, eu vou ganhar dinheiro, eu vou comprar aquilo, eu vou ter uma casa. Você tem um projeto, e o fim do projeto é a felicidade. O que Jesus está dizendo é o seguinte: desista do projeto. Não é que você vai desistir no sentido que você não vai fazer nada disso. Não. A ideia é que o Evangelho, ele não tem essa finalidade. Se você vai viver pelo Evangelho, então esteja preparado, porque a função do Evangelho não é satisfazer a tua ganância por coisas materiais. Você quer satisfazer a sua ganância material? Vai trabalhar. É bem melhor do que aceitar o Evangelho, né? Vai trabalhar, né? Esses dias meu menino estava conversando comigo sobre esse negócio de negócio de investimento. E eu achei bacana que ele colocou um lá para eu ver que a primeira frase que o cara fala é que investimento não é para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é trabalho, você tem que trabalhar. Depois que você ganhar, é que você vai investir, né? Eu achei bacana, olha, essa foi a lição mais importante que eu aprendi sobre investimento. Investimento não é para ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro trabalhando. Olha, trabalhar é um bom jeito de ganhar dinheiro. Mas não o Evangelho. O Evangelho é outra coisa. O Evangelho não satisfaz essa ansiedade humana, esse desejo humano. Então, se você vai para o Evangelho, não é por coisas materiais. Ele vai satisfazer, sim, outras necessidades, não as necessidades materiais. E aí você começa a entender por que o mundo não gosta do Evangelho. Porque o mundo quer coisas que vai ajudá-lo a satisfazer o seu desejo de posse, de ter coisas, e não é essa a função do Evangelho. Não é para isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que nós tenhamos prosperidade material. Portanto, o mundo há de rejeitá-lo. Há um segundo motivo pelo qual o mundo há de rejeitar o Evangelho, e Jesus deixa isso muito claro, é que o Evangelho, ele não satisfaz a nossa necessidade de controle. Todo mundo precisa controlar. Nós queremos um mundo controlado. E o Evangelho, ele não satisfaz a necessidade de controle. Se eu odeio aquilo que eu não posso possuir, eu também odeio aquilo que eu não posso controlar. E se quer uma coisa incontrolável, é o Evangelho. Gente, como o Evangelho é incontrolável. Ontem eu estava aqui na reunião dos visitantes, né? E a gente estava conversando com eles e falávamos exatamente sobre isso. De que eu entrei, eu percebi, eu saquei que quando eu entrei para a igreja de Cristo, eu entrei para um negócio incontrolável. Não tenho controle disso. O negócio a história está fora de controle. Aliás, está no controle de Deus, não é verdade? Mas, irmãos, não é função do Evangelho satisfazer a nossa necessidade de controle. Sabe por quê? Porque se você tem um controle sobre as coisas, então a sua vida é muito melhor. Você fica em paz com a vida. Não é assim? Quando você está no controle da situação. Mas não é esse o objetivo do Evangelho. E é por isso que o mundo não gosta do Evangelho. Vamos aos textos. Versículo 16, Jesus disse: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede prudentes como serpentes, mas simples como pombas. Ovelha no meio de lobo. Ovelha no meio de lobo tem controle de alguma coisa? O lobo no meio da ovelha ainda dá para controlar, né? Eu creio que o lobo ainda é esperto para isso. Mas, irmão, ovelha no meio de lobo não tem controle nenhum. Ovelha no meio de lobo, ela está perdida.
Ela não, imagina o que uma ovelha faz. Ela corre para qualquer lado. Ela não tem, ela não consegue, não tem tempo para ela pensar, inclusive. Ela não tem o controle. Mais um texto, versículo 11, aonde ele diz: em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem nelas é digno, e aí ficai até vos retirardes. O que Jesus está dizendo é que ninguém sabe qual é a cidade mais adequada para receber o evangelho. E mais, vocês não sabem qual é a casa mais adequada. Jesus podia dar um projeto, né, um plano. Quando chegar, vai na casa, dá uma lista. Ele sabe quem são os que vão aceitá-lo, não sabe? Dá uma lista para os discípulos. Vai na casa do fulano, tal, chega lá, já está preparado. Ele vai te receber, vai ouvir. Não, vocês vão ter que ir de casa em casa. Você não sabe qual é a casa. Você não sabe qual é a cidade. Pode ser que você chegue numa cidade, eles nem vão te aceitar. E Jesus vai dizer, quando chegar na cidade, vocês vão ter que bater, né, jogar a poeira do pé fora e bora para frente. Você não sabe, eu não sei quem vai aceitar ou não. Não há controle sobre isso. No versículo 14, Jesus disse isso. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Você não sabe. Pode ser que você chegue lá e eles vão simplesmente dizer não. Não há controle. E o versículo 30, ele vai dizer com todas as letras o que acabamos de falar. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da vossa cabeça estão contados. O que ele quer dizer com isso? Você quer controle? O controle está na mão de Deus. Você sabe quantos cabelos você tem? Eu não sei. Alguém sabe ou não? Pois é a mesma coisa com relação ao evangelho. Você não sabe, quem sabe é Deus. Você não sabe nada. O que vai acontecer? Não sei. Me trouxeram aqui para Suzano. O que vai acontecer agora? Não sei. Eu gostaria de saber. Não sei. Vamos orar juntos, não é? Vamos fazer o trabalho que tem que ser feito. Vamos trabalhar certinho. Mas é o máximo que eu posso fazer. Irmãos, eu não sei. Pode ser que daqui um ano eu esteja aqui. Pode ser que daqui... Isso. Ele fala: por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Olha que coisa interessante, é naquela hora que você vai saber. Senhor, mas eu quero ter, Senhor, me ajuda a entender mais, não é? Você não precisa entender nada, mas quem falou que você tem que entender alguma coisa? Eu, quando leio a palavra de Deus, uma das coisas que eu já desisti, já não é de hoje, há muito tempo, eu desisti de entender, irmãos. Eu não faço mais questão de entender. Se eu não entendo, eu entendo que aquilo é algo que está na mão de Deus. Às vezes eu leio coisas no Antigo Testamento que para mim é muito tranquilo. Né? É muito tranquilo. E às vezes eu fico até preocupado, que eu falo disso com muita tranquilidade, porque eu sou muito tranquilo com relação àquilo que eu não entendo na palavra. Hoje de manhã a gente estava falando sobre Josué na classe lá do panorama bíblico, né? E alguém me fez uma pergunta, e eu estava falando sobre a gente estava falando um pouquinho sobre a lei de Moisés, e falando sobre as pessoas que eram excluídas, né? E alguém falou sobre a lepra, e aí eu comentei com eles, né? Não, a lei de Moisés mandava excluir quem era leproso, e não só leproso, aleijado, cego, manco, quem tinha uma doença incurável, tinha um problema sério, assim, por exemplo, que era um problema que gerava um problema social, tipo, o que a gente chamaria hoje de excepcional não, como é que chama? Especial, né? Os especiais, a lei de Moisés mandou, todo mundo vai embora, não ficou ninguém. E eu falei isso tranquilamente, continuei a aula, depois eu saí da aula, meu Deus, mas que o pessoal vai entender, né? Mas é verdade, a lei de Moisés mandou. Quando eu li esse capítulo da lei, mas Deus, como é que o Senhor manda? O coitado do aleijado, né? Ele foi excluído da sociedade, Deus mandou embora mesmo, está lá na lei. Eu não entendo, mas eu não preciso entender. O Senhor mandou, está embora, uai, fazer o quê? Foi Deus que mandou. Lembra a história de Jesus chamando a mulher de cachorro? Nós falamos esses dias sobre isso, né? Eu espero que eu tenha explicado, vocês tenham entendido. Jesus foi bastante gentil, né? Na verdade, eu espero que isso tenha ficado claro. Mas se ele não tivesse sido gentil, não era problema nenhum. Aliás, o legal da mulher foi isso mesmo. Ele chamou ela de cachorro e falou: se o senhor falou que eu sou, é porque eu sou, acabou. Não tem problema. O senhor sabe mais do que eu. Abaixa a cabeça e aceita. Eu não preciso entender, eu não preciso aceitar o que ele está falando. Irmão, isso é um problema para o mundo. Vocês percebem por que o mundo não aceita? Porque o mundo quer entender.
Como é que você aceita o negócio? É pela fé? Não, o negócio de pela fé, não. Eu tenho que entender. Se eu não sei onde isso vai acabar, se eu não sei o porquê, se eu não sei a razão, então não funciona. O mundo é assim. O mundo. Mas nós, não. E é por isso que o evangelho, ele é odiado pelo mundo. Agora a gente começa a entender por que os discípulos iriam ter problema. Porque o evangelho, ele não satisfaz algumas necessidades humanas. Aliás, ele não só não satisfaz, como inclusive ele rebate essas necessidades. Ele desafia. E aí se torna realmente um grande desafio viver o evangelho. Você odeia aquilo que não pode possuir. E o evangelho não é algo para se possuir. Você odeia aquilo que não pode controlar. E o evangelho não é algo que você controle. E você odeia aquilo que não pode compreender. E o evangelho não é algo que pode ser compreendido. Há muitas perguntas que ainda não temos resposta. De fato, o evangelho responde tudo o que é necessário para a nossa salvação. Eu gosto de falar, né, quando eu dava aula no seminário, eu gostava de falar que o evangelho, a revelação de Deus, ela é assim. Deus, ele revelou o caminho da salvação. Mas aí ele revelou um monte de coisa junto. Digamos que ele deu um vislumbre, e no vislumbre você viu um monte de coisa. Ah, mas eu vi aquilo, aquilo outro, tal, tal. Sim, você viu, mas não precisava. O que é importante é o caminho da salvação. Isso é claro. Não há dúvidas na Bíblia sobre o que você tem que fazer para ser salvo. Só que junto com essa revelação vem um monte de outras. E aí a gente fica especulando sobre aquilo que a gente não sabe. Não sabe e nunca vai saber. Pelo menos não nessa vida. Um dia, quem sabe, né? Quem sabe, hein? Porque só quem sabe tudo é Deus, não é verdade ou não? Concorda comigo ou não? Lá no céu mesmo, lá na presença de Deus, nós não seremos oniscientes. Só Deus é onisciente. Então, ainda lá na presença de Deus, nós vamos continuar aprendendo ainda. Vamos continuar estudando, né? Sem o pecado para atrapalhar. O pecado ele limita a nossa mente, mas uma mente clara, uma mente aberta, uma mente sem o pecado, ela pode compreender melhor a verdade de Deus. Mas vamos continuar aprendendo. E cada dia da eternidade há de ser um dia mais maravilhoso do que o anterior, porque vamos aprender coisas novas e mais profundas sobre Deus. E como isso é eterno, cada novo dia da eternidade há de ser melhor do que o anterior, porque estaremos mais profundamente indo até a presença de Deus, indo até as profundidades de Deus, e isso num processo interminável, porque Deus é um ser infinito. Nunca, o céu há de ser cada dia melhor. Nós estamos esperando por isso, mas isso ainda não chegou. Por enquanto, nós não entendemos e temos que conviver, saber conviver com essas dúvidas. Irmãos, é por isso que o mundo odeia o evangelho. Porque o mundo odeia aquilo que não pode possuir, aquilo que não pode controlar e aquilo que não pode compreender. E é exatamente isso que é o evangelho. Você aceitou o evangelho? Então você ama o evangelho. Hoje de manhã nós comentamos sobre aquele hino que gostamos de cantar. Eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz. Aquilo que o mundo odeia é o que nós amamos. E nós podemos viver pelo evangelho e orar a Deus para que nos dê estratégias para levar isso para as pessoas. Eu me pergunto, meu Deus, como é que eu levo isso para as pessoas? Existe jeito? Porque ninguém vai querer. Eu olho para o evangelho na minha vida e eu questiono, não é isso? Quem vai querer um negócio? Ninguém quer isso. Como? Talvez não seja mesmo possível do ponto de vista humano, mas é possível se o Espírito de Deus reveste as nossas vidas, porque as nossas palavras não serão argumentos humanos, para que as pessoas possam compreender, mas serão Espírito Santo, transmitir o Espírito para as pessoas, e o Espírito é Ele que convence. É Ele que toca, é Ele que transforma, é Ele que abre a mente, para que as pessoas compreendam e aceitem a mensagem do Evangelho. Abaixa a cabeça, vamos orar. Senhor, nessa noite nós queremos pedir pelos missionários, ó Deus. Que missão difícil eles têm. Difícil não, impossível, Senhor. Ninguém vai querer ouvir, ninguém vai querer aceitar, nós estamos conscientes disso. Eu até me pergunto como foi que eu mesmo aceitei esse evangelho, Senhor. O que aconteceu comigo? E quando eu olho para trás, eu me lembro de que eu recusei muitas vezes, não quis. Mas o Senhor insistiu. E o dia que eu aceitei foi o dia que o Teu Espírito me dominou. Foi o dia que Ele abriu o meu coração para entender a verdade.
Ó Deus, eu clamo, ó Deus, que os missionários que pregam a Tua palavra, Senhor, que eles tenham poder em suas palavras para falar a este mundo e que, ó Pai, o Espírito Santo seja poderoso na boca deles para convencer este mundo de que o Evangelho realmente é o melhor. Deus, eu peço também por nossa igreja, Senhor, que prega este Evangelho. Nós não temos outro Evangelho para o mundo, Senhor. E é perigoso se nós começarmos a facilitar demais esse Evangelho. E começar a prometer coisas que o Evangelho não pode cumprir. E nós não queremos fazer isso. Então dá-nos estratégia, Senhor. E talvez a maior estratégia que o Senhor tem em nossas vidas é encher a nossa igreja com o Teu Espírito. Para que o Evangelho seja pregado com poder. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje, ó Pai, nessa noite nós entendemos o tamanho desse poder. É preciso um poder muito grande para que uma pessoa aceite o Evangelho. Ó Deus, que poder extraordinário. A ignorância do pecado, ó Deus. Como vencê-la, Senhor? Mas nós podemos, se o Evangelho está em nós, se ele domina as nossas vidas. Esse milagre pode acontecer de que uma pessoa receba Jesus em seus corações e o aceite como Senhor de sua vida, contrário a todas as aspirações humanas que o pecado colocou no coração das pessoas, contrário a Deus, ao caminho que a sociedade segue e vive, contrário a tudo que as pessoas desejam, almejam, aspiram e sonham. Mas mesmo contrário, ó Deus, mesmo assim, o nosso dever é falar. E se o Teu Espírito agir poderosamente em nós, temos certeza, ó Deus, de que o Evangelho há de convencê-las. Então, Senhor, reveste a Tua igreja. Reveste a Tua igreja com o Teu poder, Senhor. Dá-nos poder em nossas palavras, ó Deus, porque o Evangelho é algo incrível e maravilhoso. E o dia que as pessoas aceitarem, vão descobrir algo incrível. Vão descobrir o próprio Cristo no Evangelho. O próprio Deus. Nós não precisamos entender nada, porque Deus entende por nós. Não temos que controlar nada, porque Deus controla. Não temos, ó Pai, que possuir nada. Deus possui todas as coisas. E somos filhos dEle. Então, ó Deus, ajuda-nos a proclamar isso. Reveste-nos. Reveste nossa língua, Senhor. Toca na nossa língua como tocou na língua de Isaías, com aquela brasa, Senhor Deus. E, ó Pai, as palavras de Isaías foram purificadas para que a palavra de Deus saísse de sua boca. Toca na nossa língua também, Senhor, para que dela saia a palavra de Deus. Pai, o mundo precisa disso, Senhor. Nós não queremos baratear o Evangelho, mas precisamos do poder do Espírito para proclamá-lo. E temos certeza que se o Senhor nos abençoar e nos revestir, então, ó Pai, nós cremos em Deus, que esse Evangelho há de ser poderoso em nós, e haveremos de conquistar muitos para o Senhor Jesus, porque é Ele em nós e não nós mesmos. Isso é para a Tua glória e é no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém?